Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lene. Para quem está chegando agora no canal, esse é o canal Lene do Meu Jeito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, para você poder estar acompanhando aqui os nossos vídeos. Gente, não repara não que eu estou meio bagunçada hoje, eu estou separando mais algumas coisas para mudança. E eu resolvi contar para vocês hoje, fazer um vídeo. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha enquanto eu estou conversando com vocês. Hoje eu vim contar para vocês, eu levei um golpe. Na verdade, foi isso, eu levei um golpe, entendeu? E eu vou contar para vocês com detalhes o que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu decidi que eu ia voltar para minha casa, né, sair do aluguel, voltar para minha casa, eu não tinha mais minhas coisas, como eu já contei para vocês. Então, a primeira coisa que eu precisava era um fogão, porque o meu fogão, eu tinha vendido ele, né, quando eu e minha mãe resolveu morar junto. Minha mãe comprou um outro fogão, e aí eu resolvi vender o meu. Resumo da história. Fiquei sem o meu fogão. Então, eu tinha recebido, há uns meses atrás, um certo valor do processo trabalhista que eu tinha, onde a gente tinha trabalhado, né? Eu trabalhei por 1 ano e 4 meses nessa empresa e no fim mandou todo mundo embora porque a empresa perdeu a licitação, teve uma licitação, a empresa perdeu e mandou todo mundo embora, só que não pagou ninguém, não pagou nem o salário do mês. Então, todos os funcionários, todos assim, 98% dos funcionários entrou com processo, óbvio, né, para poder receber o nosso dinheiro. Então, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu tinha recebido esse valor. Esse processo durou quase 4 anos. Só que eu já tinha usado boa parte desse valor e eu tinha, assim, ali uns 400, 500 reais só guardado. Pensei eu comigo, bom, então vou resolver primeiro a saga do fogão, porque eu precisava de um fogão que é o básico para uma casa, né, gente? Então comecei a procurar na internet, porque eu não ia, né, com esse valor, conseguir comprar um fogão novo. Falei, vou comprar um de segunda mão mesmo, né, um usado, que é o que o dinheiro vai dar para eu comprar e tá tudo certo. Até porque, para quem me conhece aí, eu não sou muito chegada em cozinha, cozinhar essas coisas, então tá ótimo, né? E entrando no Face, eu vi um rapaz postando um fogão. Depois eu vou ver se eu consigo deixar para vocês aí durante o vídeo para vocês verem a publicação dele. Então tá lá, fogão, tal, 450 reais, funcionando perfeitamente. Estava escrito, vou ver se eu consigo colocar para vocês verem, né? Funcionando perfeitamente, forno automático. Beleza, mandei mensagem para esse rapaz, né? Falei, ó, tem interesse no fogão e tal. Até pedi para ele durante a conversa, não tem como você fazer um vídeo dele funcionando para mim, não sei o quê. Ele me mandou foto. E eu toda feliz, né? Porque pela foto o fogão realmente estava muito bom, aparentemente. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece, eu sou muito ansiosa. Então, assim, eu gosto de resolver as coisas tudo para ontem. Eu não gosto de ficar remoendo as coisas, sabe? Com aquele problema perdurando. Então, assim, eu já fiquei muito feliz, satisfeita, né? Porque achei um fogão seminovo, tal, funcionando tudo direitinho. Falei, pronto, resolvido o problema do fogão. Aí o rapaz entregava o fogão, tal, combinamos tudo certinho. No dia, ele demorou um pouco, porque ele marcou um horário para vir entregar, e depois começou a mandar mensagem que não conseguiria me entregar naquele tal horário, tal, e foi ficando mais tarde. Mas para mim tudo bem, porque eu estava de folga naquele dia, então eu ia estar em casa mesmo, não tinha problema, né, se ele demorasse um pouco para vir entregar.
E ele chegou aqui bem já tarde da noite, mas se eu não me engano, a gente tinha combinado tipo umas 4 horas, 5 para ele entregar, e ele chegou aqui por volta de 7, 8 horas da noite. Mas tudo bem, sem problemas. Quando ele chegou aqui, esse fogão estava embalado com plástico filme todo. E eu expliquei para ele, né, que eu estava de mudança e tal, então o fogão ficaria guardado mesmo, que eu não iria usar no momento, né, então não tinha problema. Tudo funcionando direitinho, ele falou para mim assim, olha, você tem que colocar uma lâmpada no forno, é a única coisa que falta. Gente, eu confesso para vocês que nessa parte eu fui muito inocente, porque eu devia ter aberto o fogão, desembalado ele para testar na hora, né? O mínimo que eu podia ter feito. Mas a gente acaba confiando nas pessoas. A gente acha que as pessoas. Essa porta está muito calor. Que as pessoas vão agir com a gente da mesma forma que a gente agiria com elas. Porém, não foi o que aconteceu. Esse fogão ficou guardado, eu comprei ele em agosto e nós estamos agora em outubro. Então, o que ocorreu? A minha mãe, a cozinha aqui é pequena, então a minha mãe resolveu que ela queria um fogão menor, porque como eu falei para vocês, ela tinha comprado um fogão, né? Esse fogão dela é novo, só que é um fogão de 5 bocas. Ele tá até aqui atrás, bagunçadinho, ó. Eu vou ajeitar ele agora. É um fogão de 5 bocas. E a cozinha aqui é bem pequenininha, bem apertadinha. Então minha mãe decidiu que ela quer um fogão de 4 bocas também. E para mim também precisa ser um fogão de 4 bocas, porque minha cozinha lá da minha casa é uma cozinha pequena, tipo um corredorzinho. É cozinha de apartamento, tipo cozinha de apartamento, né? Mas é casa, não é apartamento, gente. Mas é um corredorzinho. Então, assim, o espaço que eu tenho lá é muito pequeno. Então, para mim, esse de 5 bocas maior não serve. Então, ok. E aí, minha mãe falou assim, Silene, conseguiu vender esse fogão? Vendeu para um rapaz, ele vai vir buscar. E minha mãe falou assim, olha, vamos tirar esse fogão daqui de uma vez, porque ele está do lado da geladeira e não pode, né? E aí a gente coloca o seu menor aqui, enquanto eu não consigo comprar o meu. Falei, ótimo, bom que, né, tá chegando perto da mudança, e eu coloco ele aqui para testar. Já vou testar o fogão. E assim fizemos. Meu filho teve aqui, minha mãe pediu para ele ajudar a gente a fazer essa troca do fogão, né? Pegar esse aqui, descer com ele e trazer o meu aqui para cima. Tudo certo, né, gente? Quando a gente colocou o fogão no lugar, primeiro que eu percebi que o fogão, ele não tem aqueles pininhos que sai a faísca para acender a chama, certo? O fogão não tinha, gente. Ele simplesmente não tinha. E eu não vi, eu não reparei. Porque o rapaz chegou com o fogão à noite, eu guardei ele, confiando na palavra dele, porque está escrito lá, funcionando perfeitamente. Quando você compra um fogão que ele é elétrico e está escrito funcionando perfeitamente, você acredita que realmente ele está funcionando perfeitamente. Mas não estava. Ele não tinha nem os pininhos. Ele já tinha arrancado até os pininhos do fogão que sai a faísca. Aquilo, gente, já me bateu um desânimo tão grande, mas tão grande, que eu falei, eu não acredito nisso. Eu paguei nesse fogão R$ 430. Então aquilo já me deixou bem chateada, sabe? Porque não foi certo o que ele fez. Mas ok, meu filho instalou o fogão tal e minha mãe ia cozinhar acho que um milho. E aí meu filho instalou o fogão, o papai colocou aqui, minha mãe ficou aqui pela cozinha com a panela no fogo. Só que quando a minha mãe acendeu o fogo, eu percebi que a chama do fogão foi muito alta. Ela subiu e começou a descer devagar. Então eu fiquei muito cismada com aquilo. Gente, peraí, deixa eu pegar uma bacinha aqui para mim poder já ir mexendo aqui uma carne, que eu vou fazer um bolinho de carne moída. Voltei, gente. Então, o que acontece? Eu fiquei cismada com aquilo, já estava bem triste, bem chateada, né? Mas ok, era o que tinha para hoje, porque o que eu tinha na conta, o restinho do dinheiro, que era o que eu tinha guardado
desse processo que eu falei para vocês, eu comprei esse fogão. Então, assim, eu já nem tinha mais da onde tirar dinheiro. E fiquei olhando, sentei na sala e fiquei olhando o fogão de lá da sala. Gente, quando de repente começou a subir uma labareda de fogo por trás do fogão. A minha sorte é que eu estava olhando e minha mãe estava próxima do fogão. Quando eu gritei, mãe, apaga, desliga. Minha mãe estava perto, minha mãe olhou e já correu e fechou o gás, porque começou a subir uma labareda muito alta de fogo por trás do fogão. Sede, gente. Então, assim, aquilo eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, fiquei muito aborrecida, né? Porque o nosso dinheiro que a gente ganha com trabalho, com esforço, não cai do céu. Então, na hora, eu passei a mão no telefone e mandei uma mensagem para ele, porque eu ainda tinha o número dele salvo, né? E falei para ele, olha, o fogão que você me vendeu, que você disse que funcionava perfeitamente, primeiro que ele não tem o acendimento automático dele. E segundo, que eu quase causei um incêndio na minha casa, porque o fogão pegou fogo por trás dele. E aí demorou um tempo, ele me respondeu, qual fogão que é? Aí eu fui lá nas conversas do Face, né, de quando eu estava conversando com ele, fiz o print e mandei para ele. Aí ele me voltou com um print da publicação desse fogão, dizendo assim, olha, ele falou assim, é impossível ter pegado fogo nesse fogão, porque eu só vendo, parece que ele tem alguma coisa que mexe com conserto de fogão, alguma coisa do tipo. Então ele falou assim, é impossível ter pegado fogo nesse fogão, porque eu só vendo o fogão todo revisado. Ô, gente, aquilo me deu uma revolta tão grande, porque ele praticamente me chamou de mentirosa, né? Eu, no auge dos meus 43 anos, ser chamada de mentirosa. Então aquilo me deu uma revolta muito grande, muito grande. Aí falei para ele, falei, realmente, eu tô mentindo. Então, gente, tipo assim, um belo dia de sol, eu resolvi acordar e falar mentira, né? Aquilo já me deixou pé da vida, fiquei revoltadíssima. E aí ele falou para mim assim, olha, na publicação está dizendo que ele está funcionando perfeitamente e o automático dele é somente no forno. Só que não, gente, não. Está dizendo funcionando perfeitamente, automático, forno, forno automático, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora. Quando lê funcionando perfeitamente, ou eu estou errada, ou eu fugi da escola. Então, assim, para mim, ele agiu de má fé, entendeu? Ele engana as pessoas, porque devia estar na descrição, olha, o fogão ele tem o acendimento automático, mas o acendimento automático dele não funciona. Funciona somente no forno, entendeu? E não era assim que estava. E aí aquilo eu fiquei muito nervosa, fiquei muito chateada, sabe? E estava no dia de eu trabalhar, já estava quase na hora de eu começar a me arrumar para ir trabalhar. E comecei. Aí mandei uma mensagem para ele dizendo assim: olha só, amanhã a gente vê a melhor forma para resolver isso, porque agora está na hora de eu trabalhar. Então, assim, eu não queria assunto, porque eu estava muito nervosa e eu ia acabar falando coisas que não devia. Só, gente, que eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu não consegui nem ir trabalhar nesse dia. Até fui, mas eu cheguei bem atrasada, porque me deu uma crise de choro, porque eu fiquei imaginando assim, por que é tão difícil as coisas para uma mulher sozinha? Será que ele teria feito isso se fosse com um homem? Ou se tivesse um homem, né, para negociar com ele? Porque ele agiu de má fé, gente. Ele agiu de má fé. Isso foi, para mim, foi um golpe. Um golpe que ele deu. Então, assim, eu chorei bastante, né? Fiquei muito revoltada, porque foram R$ 430 que eu paguei nesse fogão. É um dinheiro que não veio fácil para mim, um dinheiro que foi trabalhado, entendeu? Eu não roubei esse dinheiro de ninguém. É um dinheiro, assim, que eu ganhei com o meu suor, com o meu trabalho, com o meu sacrifício, para chegar alguém e levar assim, ó, no mole, entendeu? Chorei muito, acabei ligando para uma amiga e
até que trabalha comigo, e eu não estava nas condições de trabalhar naquele momento. Avisei ela que eu ia chegar um pouco mais tarde, que eu precisava me recompor, e eu estava chorando muito. E depois o meu irmão também me ligou, conversei um pouco com o meu irmão, sabe? Porque é desesperador, gente. É muito desesperador, sabe? Você querer resolver as coisas, você querer ir eliminando os problemas, sabe? Porque eu já estava tranquila em relação ao fogão, porque eu já tinha, né, resolvido esse problema do fogão, já tinha o meu fogão. E ver tudo desmoronar assim, seu dinheiro ir embora assim do nada, sabe? Você vê que a pessoa não tem interesse em resolver seu problema, porque o que ele falou para mim foi o seguinte: ah, porque eu posso passar e dar uma olhada para ver o que está acontecendo, por que está saindo fogo por trás do fogão, porque é impossível isso ter acontecido. Os meus fogões são todos revisados. Então, tipo assim, ele me chamou de mentirosa em meias palavras e eu fiquei puta da vida, né? Porque eu não tenho por que estar mentindo, eu não tenho por que falar mentira. O fogão é uma bosta, um lixo. Quando eu desembalei o fogão, que eu fui olhar, parece que a tampa da frente do fogão foi trocada e ficou 2 buracos assim embaixo. Então, tipo assim, sem condições de usar aquele forno, não tem condições. O fogo pode estar funcionando, mas não tem como assar um bolo, fazer, né, naquele forno com um buraco na tampa do fogão. Se você olhar as frestas do fogão, todas enferrujadas, o que não está enferrujado está encrostado de gordura. As trempers do fogão, elas não são iguais, é 2 de uma e 2 de outra. Então, gente, enfim, o fogão é um lixo, um lixo. O fogão não vale R$ 100. Quer dizer, o fogão não vale nada, porque não tem como usar um fogão que sai fogo por trás, que pega fogo na casa. Eu poderia ter causado um incêndio na minha casa se eu não tivesse prestando atenção. Se eu não tivesse prestando atenção nesse. Gente, eu estou tentando aqui fazer um bolinho de carne moída. Tá aqui, ó. Botei o tempero aqui e tal. Mas é que quando eu começo a falar, eu não, eu não consigo prestar atenção, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu paro para contar para vocês, né? Então, assim, eu não quis mais falar com ele. Depois minha mãe ligou, eu estava chorando, muito nervosa, sabe? Muito decepcionada. E é difícil, gente. É muito difícil a gente querer resolver as coisas, a gente ser sozinha. Não é a primeira vez que eu passo por isso, entendeu? Teve um outro caso também do eletricista. Então, assim, é complicado, às vezes desanima muito, né? Porque a gente tem que resolver tudo sozinho. É pesado, é cansativo. Você querer ver as coisas, resolver as coisas e não conseguir, parece que a gente nada, nada, nada e não sai do lugar. Então, assim, eu não quis mais falar com esse rapaz, né? Porque ele não vai resolver o problema, ele não vai querer me devolver meu dinheiro. O fogão tá jogado lá no quintal para pôr no lixo, porque eu não consigo nem. Eu não vou gastar mais dinheiro além do que eu já gastei. E é uma coisa que, assim, não serve para mim, não serve para outra pessoa também, porque, como ele tá vazando, é perigoso causar um incêndio ainda, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, tá ali, não sei o que eu vou fazer, de repente eu vendo com um ferro velho, sei lá, alguma coisa assim. Então, minha mãe, assim, não precisa chorar, não sei o quê, mas é que é tão decepcionante, sabe, gente? É uma decepção tão grande com as pessoas, sabe? Por que as pessoas são dessa forma, de querer ganhar nas custas dos outros, sabe? Eu acho que uma pessoa que age dessa forma, ela não cresce na vida, ela não progride na vida, entendeu? Uma pessoa infeliz. E quando foi no outro dia, acabou que a minha mãe foi lá e comprou um fogão para mim. Minha mãe foi, comprou um fogãozinho lá para mim. Vai chegar, eu vou mostrar para vocês quando chegar. Então, graças a Deus, eu acho que assim, quando a gente faz o bem retorna, né? Fiquei bastante chateada com a situação toda, mas graças a Deus foi resolvido, porque minha mãe foi lá e comprou um fogão para mim. Então, resolvido. Cheque a história do fogão, só que fica aí para vocês como alerta, né? Quando vocês comprarem alguma coisa, tal, 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 não sejam essa pessoa que eu fui. Não confie na palavra das pessoas. Infelizmente, tem muita gente ruim no mundo. Tem muita gente que age de má fé, né?
que se aproveita da inocência das pessoas. Eu acreditei na palavra desse rapaz, né, que está lá funcionando perfeitamente. E como era uma coisa que eu não ia usar assim, de fato agora, do jeito que ele me entregou embalado, o embalado ficou até essa semana. Porque eu comprei esse fogão em agosto e estava embalado até essa semana, que minha mãe, né, resolveu trocar e tal. Porque, gente, se eu pego esse fogão e levo para minha casa e vou usar esse fogão e saio de perto, teria causado um incêndio. Hoje, talvez, eu ia estar aqui contando uma tragédia para vocês. Então, gente, fica aí de alerta para vocês. E me digam aí, vocês já passaram por algo parecido? É muito decepcionante, né? É muito triste quando isso acontece com a gente. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostado de ouvir a história, né, gente? Não do que aconteceu, porque foi muito triste mesmo. Muito triste, fiquei muito chateada, ainda tô chateada, né? Porque R$ 430, né, gente, que eu perdi, que foi jogado no lixo. Então, deixa aí. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva aí, galera. E, ó, dá curtidinha aí, deixa um like aí para mim saber que vocês passaram por aqui. Deixa aqui seus comentários para saber o que vocês acharam disso tudo e se vocês já passaram por algo parecido. Me conte aí. E até o próximo vídeo. Beijos!